Fala pessoal, beleza? Olha só, Tico aqui novamente. Hoje eu vou repostar para vocês um dos vídeos que é mais procurado aqui no canal, que é um tutorial sobre como instalar impressoras no Epson no Linux. Então eu tenho notado aqui nas buscas aqui no meu canal, muita gente procurando esse vídeo. E aí eu notei que eu devo dar mais um pouquinho de atenção, então eu vou repostar esse vídeo, tá? Vou repostar o vídeo mostrando aí como fazer a instalação de impressoras Epson aqui no Linux. Para você aí que não conseguiu encontrar o vídeo na internet e está inscrito aqui no meu canal e precisa, eu vou postar agora novamente esse vídeo, beleza? Mais para frente eu vou postar também sobre Bluetooth, porque eu notei também que é o segundo vídeo mais procurado aqui no canal, é sobre Bluetooth. O segundo tema, né? O primeiro tema é impressora Epson e o segundo é Bluetooth. Então eu vou postar agora das impressoras Epson e mais para frente farei com os Bluetooths, ok? É isso aí, agradeço por estar aqui no canal Tico from Linux e vamos lá para esse vídeo que é bem interessante aí sobre impressoras Epson aqui no Linux. Olá a todos, vamos para mais um tutorial. Dessa vez vai ser a instalação dos drivers de impressoras Epson aqui no Linux. Tenho dois vídeos aqui no canal mostrando esse passo a passo, só que eu observei que os vídeos eles estão com a qualidade bem baixa. Então eu resolvi fazer novamente aqui um vídeo mostrando a instalação de impressoras Epson aqui no Linux, mais especificamente nas distros baseadas em Debian, no Debian Linux. Ok, então se você tiver aí uma distro como por exemplo Zorin, Linux Mint, Ubuntu e todos os derivados do Ubuntu, incluindo até mesmo Debian, esse tutorial é para você, ok? Então é o seguinte, eu estou aqui com o FerrenOS, é uma distro baseada no Ubuntu e no Debian, mas, como eu disse, se você estiver utilizando o Zorin ou outra distro baseada também no Debian e no Ubuntu, esse tutorial é para você. Lembrando que algumas distros já traz esses drivers direto da loja. Você não precisa fazer o passo a passo que eu vou fazer aqui. Você pode ir na loja e aqui na loja você pode pesquisar pela marca da impressora, por exemplo, Epson. Você vai ver que tem um drive aqui que ajuda bastante, só que não é tão completo, tá? Algumas distros já traz, como por exemplo o Manjaro, ele já traz todos esses drives direto da loja. Você consegue baixar para várias impressoras diretamente da loja. Aqui também você pode baixar esse drive, alguns drivers aqui, mas não traz completo. Então eu recomendo o que vou mostrar agora, esse passo a passo. Peço que você preste atenção. Se você quer aprender a fazer, não corta o vídeo, não pula, porque depois você não vai entender. E aí vai também me culpar por não conseguir fazer a instalação. Então preste bem atenção e vamos lá para o tutorial. Eu vou abrir aqui o Google Chrome, vou pesquisar aqui no Google Chrome, você vai fazer justamente o que eu estou fazendo, para ficar mais fácil para você. Eu posso até deixar o link, mas no geral é assim, clica aqui no navegador, no campo de pesquisa e pesquisa por Driver Epson Linux. Desse jeito, você vai achar aqui esse site aqui, tanto de cima quanto de baixo, a mesma coisa. Então você clica aqui, ó. Aqui você entrou nesse site. Se você rolar um pouquinho aqui, aqui vai estar escrito Linux Drivers. Então você clica em cima. E aqui você já entra nesse site aqui. Aqui você vai digitar o nome da sua impressora, o modelo da sua impressora, certo? Eu tenho uma Epson L375 aqui e tenho uma Epson M205. Eu vou usar como exemplo a M205. Então você marcou ela aqui, você clica em pesquisar. Você pode observar
que os drivers para essa impressora já estão disponíveis aqui na minha busca. Então aqui o que eu vou observar? Primeiro, eu preciso justamente daquele drive que está lá na loja, que é isso aqui, ó. Só que ele aqui está completo, recursos completo. Então eu vou transferir isso aqui, eu vou baixar. Aqui ele abre uma nova janela, uma nova aba na realidade, uma nova página na realidade, e aqui eu vou clicar em aceitar. E você pode observar que ele abre aqui uma nova janela, e aqui você tem várias opções de baixar. Se você estiver usando uma distro aí que ainda seja de 32 bits, você vai observar com calma aqui, no caso aqui, ó, i386, 32 bits, mas se você estiver utilizando uma distro de 64 bits, você vai escolher a AMD64. Lembrando que tem tanto .deb quanto .rpm. No nosso caso, como eu disse no início do vídeo, nós vamos usar .deb. Então nós vamos baixar aqui a de 64 bits, .deb. Vamos clicar em transferir. Vamos manter aqui. Ok. Bom, para ficar fácil para você, eu vou mostrar o modo mais fácil para você, ok? Eu não vou usar o terminal aqui para instalar os drives da impressora. O do scanner possivelmente eu vou usar, mas o drive de funcionamento da impressora eu não vou usar. Como você observou, ele já me deu a opção de abrir com o GDEB. Se por acaso o seu sistema não tiver o GDEB instalado, se por acaso o seu sistema não estiver o GDEB instalado, você vai fazer o seguinte. Primeiro você entra na sua loja e pesquisa por GDEB. GDEB, ó. Desse jeito. Se tiver, você baixa ele. Se não tiver, você vem aqui no terminal e digita o seguinte: sudo apt install GDEB. Certo? Esse comando aqui, dá um enter, coloca a sua senha e você vai instalar. Aqui não vai instalar porque já está instalado, ok? Faça isso, certo? Fecha seu terminal. Aí faça esse passo aqui que eu fiz, não só para esse programa, mas para qualquer .deb. Você minimiza aí, ó. No caso, vamos fazer por parte aqui. Vamos primeiro instalar esse. Vamos entrar aqui no diretório, no caso a pasta downloads. E aqui você pode observar que está aqui, ó. Aquele pacote foi baixado, ele está aqui. Então eu vou clicar com o botão direito e vou abrir com o instalador de pacote GDEB. Pronto, aqui eu vou clicar em instalar pacote, colocar minha senha. Lembrando que desse modo ele também já instala as dependências. Pode observar que já foi instalado. Posso fechar o GDEB. Aqui eu vou apagar essa pasta porque eu preciso baixar mais coisas. Então, para não me confundir, eu vou apagar. Certo? Vamos novamente lá. Vamos fechar aqui. Vamos procurar aqui por esse outro pacote aqui, ó. Vamos baixar esse pacote também. Vamos fazer a mesma coisa. Eu deixei de falar, é o seguinte, dependendo da distro que você estiver utilizando, recomendo também você instalar o LSB. Você pode observar aqui que os comandos já estão aqui. Então, isso aqui você faça primeiro, tá? Possivelmente a sua distro já vai estar instalado isso aqui, mas se não tiver, você abra novamente o terminal. E aqui você vai digitar, recomendo você estar como root. Então vamos lá, imagine que você não criou a sua senha de root. Então nós vamos criar a nossa senha de root. Para isso nós vamos fazer o seguinte, vamos dar esse comando, sudo pass wd root. Dá um enter, vamos colocar a senha de usuário, normal. Agora nós vamos criar a nossa senha de root, tá? É a senha de root que nós vamos criar agora. Vamos repetir ela. Pronto, agora nós podemos nos logar como root com o seguinte comando, su e a senha de root. Você pode observar que agora nós já estamos como usuário administrador, como root, certo? E aqui nós vamos dar o comando para instalar o LSB, que é esse comando aí, ó, apt install LSB. Então, apt install LSB. Ok. Como eu disse para você, esse sistema, essa distro que eu estou utilizando, já está instalado nele o LSB. Então,
já está instalado aqui, como você pode ver aqui, ó. Certo? Caso a sua distro não tenha o LSB instalado, faça isso, ok? Então aqui já está, vamos prosseguir com a instalação. Então, agora nós vamos escolher aqui também a versão de 64 bits, certo? No seu caso, eu não sei qual é, no meu caso é o de 64 bits. Vamos clicar em transferir também, vamos manter aqui. Ok, vamos abrir novamente a pasta, download, vai estar aqui, esse utilitário aqui, então vamos clicar com o botão direito, abrir com o GDEB. Instalar, senha, instalação concluída. Certo, vamos apagar também essa pasta e vamos voltar novamente aqui. Agora aqui nós vamos instalar o Scanner, o drive de Scanner, o nosso gerenciador de Scanner Epson, que seria esse aqui. Nesse caso, nós vamos clicar em transferir. Aqui já é um pouquinho diferente, vamos clicar em aceitar. Vamos clicar aqui para entrar na página de download do pacote. E aqui você pode observar que nós temos aqui para sistemas baseados no Debian e para sistemas baseados nos pacotes RPM, como Mandriva Linux, Fedora, OpenSUSE, Red Hat Enterprise. E aqui em cima nós temos o Ubuntu, que é para Debian, Linux Mint e o próprio Debian. Lembrando que também serve para outras distros baseadas no Ubuntu e no Debian, ok? Vamos clicar aqui na opção de 64 bits. Estamos baixando. Vamos abrir aqui a pasta download. Aqui na pasta download você pode observar que esse arquivo está zipado. Então nós vamos extrair aqui. Ok, aqui eu já posso apagar esse aqui. Deixa eu maximizar isso aqui. E aqui é o seguinte, vamos clicar duas vezes em cima e você pode observar que nós temos aqui 3 pastas com plugins que precisamos instalar, com drives que precisamos instalar. Então nós temos essa aqui, nós temos essa aqui e nós temos essa aqui. Podemos também abrir aqui o terminal, ls, e entrar em cada pasta, nas 3 pastas aqui, Core, Data e Plugins. Então nós vamos dar um cd, Core, e vamos dar um ls. Aqui você pode ver que tem um instalador aqui. Agora nós podemos dar um sudo dpkg-i e o nome desse pacote aí, desse instalador. Vamos dar um enter. Você pode observar que deu um errozinho aí. Para a gente corrigir isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um sudo apt get -f install. Agora ele já vai corrigir as dependências, certo? A mesma coisa, vamos dar novamente aqui, deixa eu limpar. Vamos dar novamente aqui um ls. A mesma coisa, vamos voltar um pouquinho aqui. ls. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para data. Vamos entrar na pasta data. Vamos dar um ls. Nós temos novamente um instalador aí. Vamos fazer a mesma coisa. Deu erro novamente. Vamos também corrigir isso aí. Corrigido, certo? Vamos voltar um pouquinho aqui também de novo. Vamos novamente dar um ls. Agora nós vamos instalar, vamos entrar na pasta plugins. Para isso nós vamos dar um cd plugins. Vamos entrar ls. E vamos fazer o mesmo passo aqui também. Deu erro novamente, vamos novamente fazer aquele outro passo. Aceitar. Ok. Tudo ok. Então nós já estamos agora com os drives da nossa impressora M205, que é o meu caso aqui, instalado, certo? Lembrando que a partir de agora, como nós instalamos esse pacote aqui, quase todas as impressoras da Epson, praticamente todas, vão funcionar no Linux, certo? Só que algumas você tem que instalar um pacote específico. Bom, eu acho que você conseguiu compreender o que eu falei. Espero que sirva para você esse tutorial. Lembrando, mais uma vez, que dependendo da distro, você pode baixar tudo isso por meio da loja. Você pode ir lá na loja da sua distro. Vamos dar o exemplo, Zorin.
Vai lá na loja e pesquisa por drivers Epson, ou digita apenas Epson. Possivelmente vai estar lá disponível vários drivers para as impressoras Epson. Se caso não esteja, aí você pode fazer esse passo aqui. Tudo bem? Então fico por aqui, espero que você tenha gostado e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.